Oi gente, tudo bem? Então este é o Um por Semana. Qual o objetivo do canal? É que uma vez por semana, então, eu subo um vídeo falando sobre uma determinada obra, um determinado livro, assim, de forma descompromissada, descontraída, sem grandes análises, não é esse o objetivo. Principalmente literatura, que é o que eu mais leio, mas também obras não literárias, porque eu falo aqui na posição de um apaixonado por leitura. E é isso que eu quero compartilhar, minha paixão pela leitura e uma visão mais pessoal acerca das obras de que eu vou falar aqui. Bom, para começar, eu escolhi uma obra de uma escritora que fez muito parte da minha adolescência, da minha formação como leitor. Foi a primeira escritora que eu devorei livros, assim, que é a Agatha Christie, romancista inglesa que, entre romances, contos e coletâneas, escreveu cerca de 80 obras. Isso só no âmbito do romance policial, né? Que ela escreveu também peças de teatro e ainda 6 romances sob o pseudônimo de Mary Westmacott, que aí não são romances policiais, mas com outras temáticas. Mas a sua principal obra é a policial. E eu escolhi então aqui Assassinato no Expresso do Oriente, obra publicada ali em meados dos anos 30 e uma das mais famosas, talvez a mais famosa da Agatha, que inclusive ganhou uma adaptação cinematográfica no passado. Eu não tive a oportunidade de assistir ainda. E que por isso voltou às vitrines das livrarias, voltou a ter um destaque novamente aí, ali nas vitrines das livrarias. Né? Bom, esse romance, então, publicado em meados dos anos 30, tem como protagonista o principal detetive da Agatha, talvez o mais famoso desde Sherlock Holmes, que é o, me perdoem a pronúncia, Hercule Poirot. Como eu não sei francês direito, né, deve ter pronunciado errado, para facilitar, eu chamo sempre de Poirot. P-O-I-R-O-T, facilita a coisa, Poirot. Ele é o principal detetive da Agatha e é um sujeitinho muito interessante, porque ele é baixinho, careca, usa um bigodão, é um sujeito extremamente metódico, organizado, e também muito janota, muito apurado na maneira de se vestir, tem uma mania de limpeza, e ele leva todas essas manias, esse metodismo, toda essa organização para a investigação dos crimes. Né? Ele não é o tipo do detetive que pega uma lupa e sai à cata de pistas. Ele sempre foca a sua investigação, ele mesmo fala na psicologia do crime e nas suas células cinzentas, como ele coloca. Ele muitas vezes é o cara que fica lá no quarto de hotel, recebendo as informações apenas, conhecendo as pessoas envolvidas no crime, mas que não se envolve diretamente. Ele realmente resolve tudo através da psicologia do crime e das células cinzentas. Bom, esse personagem então entra aqui como protagonista, né, como detetive da obra, e ele meio que entra por acaso, porque o que acontece? O tal do Expresso do Oriente é um trem que realmente existiu, era um trem de luxo. Aqui no livro está a linha que é de Istambul, na Turquia, até Calais, na França. A linha onde se passa aqui a história. Ele entra por acaso porque o trem, na época do ano em que se passa a história, que é no inverno rigoroso europeu, teoricamente estaria vazio, mas estranhamente, esse é o primeiro ponto, estranhamente está praticamente lotado. O Poirot vai ocupar a última cabine que estava livre no trem, nesse trem de luxo então que via de Istambul a Calais. Ele ocupa então essa cabine, já conhecendo alguns dos personagens, um pouquinho antes no restaurante, bem no início do livro, ele conhece alguns dos passageiros que entrariam com ele aqui no trem. Entre eles, um cara chamado Ratchet, que será assassinado aqui dentro do trem. O crime acontece mais ou menos à meia-noite, durante uma nevasca que inclusive para a viagem, e isso é outro ponto importante, né? Primeiro, a presença do Poirot, que não era prevista ali, ele entra de última hora no trem, e a nevasca que para o trem. Isso tudo vai ter uma importância lá na frente. Bom, o Poirot, como detetive, então, policial belga aposentado, que ele é nas obras da Agatha, e detetive particular, então, ele entra ali por acaso, então, na investigação desse crime que acontece dentro do trem. Bom, vai ter aquela coisa da cena do crime, de pistas, né, algumas pistas que estão ali, que são importantes,
Aliás, uma característica da Agatha são os detalhes, assim, é sempre importante prestar atenção em tudo, nas mínimas coisinhas, porque elas vão fazer diferença lá na frente. Às vezes você deixa passar um detalhe qualquer e lá na frente você lembra e fala, putz, como é que eu esqueci disso aí? É por aí. Bom, tem aquela coisa na cena do crime, e ali vai ter uma pequena pista que vai indicar que o tal do Ratchet, na verdade, não era quem dizia que é. Aliás, isso é outro ponto importante. Praticamente ninguém no livro, né, nessa obra aqui, é quem diz que é. Isso vai ter uma importância capital, né? A identidade, na verdade, desses personagens. Vem à tona um pequeno caso do passado, aí, uma coisa, e que vai trazendo à tona aos poucos a verdadeira identidade dos personagens, dos passageiros que estavam no Expresso do Oriente. Pois bem, aí tem as cenas, talvez a parte mais chata do livro, né, que são os interrogatórios. Que não acontece muita coisa e tal, mas de novo entra aquela questão dos detalhes, detalhezinhos, coisas mínimas que se você deixa escapar, fazem diferença lá na frente, você fica, pô, como é que eu perdi isso? Mas é por aí. Então, sempre prestar atenção nos detalhes, né, cara? E aí fica uma certa tensão no ar, porque, bom, o assassino tá ali, o trem tá parado, e teoricamente alguém dali matou, né, quer dizer, um dos passageiros é o assassino, e aí você tem que lidar com isso, quer dizer, será que ele vai atacar de novo? Será que, como é que fica o negócio? Né? Fica aquela tensão. Então, assim, é um bom mistério, bem interessante, que vai andando de uma forma, como eu falei, cheia desses detalhes, mas quando chega no ápice, chega naquele momento teatral, que é característica, inclusive, do Poirot e da Agatha, que é aquela coisa de chamar todo mundo para uma sala, algum lugar qualquer, e aí acontecer a revelação de quem é o assassino, né? E aí o Poirot coloca não só uma, isso é interessante, não só uma como duas soluções para esse crime, e isso é bem legal. Surpreende também, aliás, a característica da Agatha também, nessa obra não é diferente, que é de surpreender, né? Você às vezes está indo por uma linha achando que está certo e de repente não é aquilo que você pensava. Isso na verdade é muito legal, né? Porque eu já li em algum lugar que o leitor de romances policiais ele gosta de ser enganado. E ainda bem, né? Porque se você descobrir facilmente qual é o assassino, não tem a menor graça, né? Então, ele apresenta duas soluções, o Poirot, e aí a história acaba e é realmente surpreendente o que acontece lá no fim. É claro que eu não vou falar o que é. Então é uma obra que vale a pena pelo mistério, eu falei, por esses detalhes, por essas coisas. E assim, é uma ótima porta de entrada para literatura da Agatha. Foi a minha primeira leitura dela, eu esqueci de falar isso no início. Foi a primeira obra que eu li dela e que aí abriu a porteira para outras tantas, porque é uma obra apaixonante, que vale a pena, e vale muito a pena Assassinato no Expresso do Oriente. Também porque, como eu falei, é uma obra que voltou a ter um certo destaque aí, que merece ser lida novamente, com certeza, né? Bom, então, minha primeira dica é Assassinato do Expresso do Oriente, da Agatha Christie, e eu fico por aqui, então, esse é o primeiro, um por semana, tá? Se você curtiu o vídeo, deixa o like aí, se inscreve no canal, porque semana que vem, aos sábados, né, eu trago mais uma obra, mais uma conversa aqui sobre outra obra. E, bom, compartilha também aí, se você tiver alguém que nunca leu Agatha, ou que quer conhecer de repente, ou que já tenha lido e quer relembrar, também compartilha o vídeo. E é isso aí, valeu, até semana que vem.